Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Bem-vindo a mais uma aula, né? Aqui nós iremos nesta aula de hoje, né, falar um pouquinho, né, sobre a análise e as reflexões que está havendo nos últimos tempos sobre os danos ambientais. Então, nesta aula, né, dentro do projeto de atualidade, nós iremos aqui discutir as causas e as consequências, né, causados aqui pelos danos ambientais. Né? Então, nós iremos fazer uma análise, né, de conjuntura, uma análise crítica para a gente compreender aqui, né, quais são esses danos ambientais, quais são essas causas e consequências ao meio ambiente, né, que o homem vem trazendo aqui para o mundo, né, e o que o homem vem causando aqui, né, com o nosso planeta, que seria essa casa aí, o bem comum, né? Terra essa que é chamada aí pelos gregos de Gaia, né? Na mitologia grega, né? A Terra era a deusa Gaia, né? Que criou aí, que foi a deusa responsável, né, pela criação do mundo, que é, aliás, que é a Terra. E nós iremos falar então dessas consequências, os principais impactos ambientais causados aí pelo homem. Né? Qual é a causa, né? A responsabilidade, o impacto, né, que o homem tem causado aí no meio ambiente nos últimos tempos. A questão do lixo, né, que é um problema ambiental gravíssimo, que é o que é o responsável, né, por causar um dos maiores impactos na questão ambiental. Então, a questão do lixo, o conceito do que é lixo. É todo material descartado no meio ambiente proveniente das atividades humanas. Então, isso que é lixo, né? Todo aquele produto descartável, né, que vem aqui, né, proveniente da atividade humana. A questão do lixo, os principais problemas ambientais associados à destinação incorreta do lixo. O mau cheiro, né, a proliferação de animais nocivos, né, e transmissores de doenças, como o caso dos ratos, formigas, moscas e mosquitos. Depois nós temos então o chorume, que é um líquido que é produzido na decomposição. Ele contamina o solo e o lençol freático dos rios e lagos. Sua queima libera gases nocivos aos seres vivos. Com isso, então, nós temos a morte de animais por sufocamento ou alteração das condições climáticas do seu habitat natural. Então, daí, né, vocês podem observar que o lixo causa danos irreparáveis, né, para o meio ambiente. E aí, aqui nós temos um lixão, gente, e nós temos uma cena impactante, né, no qual milhares de pessoas espalhadas pelo mundo afora vivem do lixo, né, elas precisam do lixo para sobreviver, que é uma das principais fontes de renda, né, o que é retirado aí do lixo. Depois nós temos, então, os aterros controlados, né, no qual é feito aí um processo de controle e manejo, né, da produção do lixo, que são os aterros controlados. O aterro sanitário é uma obra de engenharia que segue normas rígidas de segurança, permite a confinação segura do lixo em tempos de controle de poluição ambiental. Quais são as vantagens, né, para se criar um aterro sanitário, no qual, inclusive, todas as cidades brasileiras deveriam, né, segundo a lei, criar aqui o aterro sanitário. Quais são as vantagens, né, de se ter um aterro sanitário em todas as cidades, né, no caso aqui brasileiras? Reduz o risco de contaminação do lençol freático, não permite a proliferação de vetores de doenças, possibilidade de obtenção de metano para a produção de energia,
reduz o mau cheiro e reduz a poluição visual. Então, daí a importância da construção, as vantagens de um aterro sanitário. Aqui vocês podem observar, né, o desenho de como deve ser e como pode ser, né, aqui a arquitetura de um aterro sanitário. Nós temos então aqui a captação e queima dos gases metano. Nessa parte de verde nós temos a terra virgem, né, que é a selagem que é mantida por PVC e argila. Lá embaixo vocês veem um lençol freático que não é contaminado. Aqui nessa parte de marrom aqui é o lixo, né? E aqui sai o cano, que é esse gás, né? Que sai a partir da decomposição do lixo. Aqui vocês veem uma cobertura, né? Uma selagem, uma manta. Nesse caso aqui não há urubus ou animais nem mau cheiro. E aqui em cima existe a ET, que é a estação de tratamento do chorume, que é esse líquido, né, que sai aí do lixo. Agora nós vamos falar da segunda atividade que causa impacto no meio ambiente. Nós vimos então a primeira, que é o lixo, que causa impacto aqui, né, e muda o meio ambiente. Agora nós vamos ver as atividades mineradoras que também são responsáveis, né, por impactar aí o meio ambiente. As atividades mineradoras, os impactos sobre os recursos hídricos, geração de águas ácidas e rejeição do carvão. Nesses lugares, né, onde as mineradoras elas estão, elas fazem com que a água fique extremamente ácida, né, aqui a partir do rejeito do carvão. A solução do conflito passa por questões tecnológicas. Para tentar resolver o problema e a não poluição, né, há necessidade de solução tecnológica para tentar resolver o problema. Aqui, gente, vocês podem ver, né, uma outra ação da mineradora, que seria o desmatamento, né? A atividade mineradora causa um desmatamento. É como se a terra estivesse sangrando, né, ao você ver essa imagem, né? Aqui vocês estão vendo uma vista da mina de ferro de Carajás, na Floresta Nacional de Carajás, no Pará, que é um dos lugares que a maior ação de atividades mineradoras aqui do país nessa região aqui, né, dos Carajás, que retira ferro, né, material de ferro. Aqui vocês estão vendo um garimpo, né, em Juma, na Amazônia, né, principal frente de produção aqui. Aqui, gente, vocês podem observar ainda mais o quão é o dano e a destruição da natureza, que é o desmatamento, né? Nessa localidade aqui, desmatamento de mata virgem, inclusive, né? Aqui dentro da Amazônia. Nós temos também a alteração do relevo e da paisagem, né? Com a ação mineradora, né? Nós temos uma mudança na paisagem. À esquerda, vocês estão vendo a vista da serra da cidade de Belo Horizonte. À direita, vocês vistam da serra da cidade de Nova Lima, mina de Águas Claras, né, também aí em Minas Gerais. Destruição de habitats, espécies e redução da biodiversidade, né, como vocês podem observar, tanto na esquerda quanto na direita, né, há uma destruição dos habitats naturais e a redução da biodiversidade, com o desmatamento, né, e com o desmatamento em si, né? Ambos aqui vocês podem observar que houve desmatamento entre as duas. Agora nós vamos ver a terceira causadora do impacto ambiental, que é a agricultura, né? A agricultura também é responsável, né, pela mudança, né, pelos impactos ambientais aqui da natureza. A agricultura, então, os principais impactos associados à prática da agricultura. Primeiro, devido à irrigação, que reduz a disponibilidade de recursos hídricos, né, aqui de água, em algumas regiões menos favorecidas. Então, a agricultura, ela consome muita água. Então, nos lugares, nas regiões onde são menos favorecidas, né, alguém vai sair prejudicado com a falta da água.
Depois, um outro impacto é o favorecimento da erosão em regiões de solos descobertos pela mata pela mata natural. Depois, a salinização do solo, principalmente em regiões áridas e semiáridas, né? Então, nessas regiões, a salinização do solo, no qual o solo perde os nutrientes por causa da prática da monocultura, né? Na produção de um único tipo de produto. Então, a terra fica árida e semiárida, impossibilitando até mesmo a prática da agricultura, né, aqui em períodos futuros. Depois, a contaminação dos mananciais, devido ao lixiviamento de inseticidas, pesticidas e fertilizantes. Então, há uma contaminação dos mananciais muito grande por causa do uso, né, de inseticidas, de pesticidas e de fertilizantes. Que todos esses são, né, prejudicial e são venenos, né, são jogados para matar pragas, né, e que contaminam os mananciais aqui. Então, aqui vocês podem ver uma irrigação, né, de uma área de agricultura, né, causando então um grande impacto, porque houve uma mudança na vegetação natural e a utilização de água, né, aí que são muitas vezes retirados de córregos e de rios próximos a essas localidades, fazendo com que os rios sequem, né, por causa do uso constante, né, dessa irrigação. Aqui, né, vocês estão vendo os impactos do solo, né, o solo aqui já está ficando, né, árido e semiárido, né, impossibilitados da prática da agricultura. E aqui, né, você vê um outro impacto, né, do solo extremamente morto, né, árido, né, não havendo a possibilidade de desenvolver a agricultura mais neste lugar. Outro impacto associado à agricultura é o desmatamento e a redução de área de grande biodiversidade, como é o caso do cerrado e da floresta amazônica, onde se pratica muito a agricultura, né, de monocultura. Nós temos então com isso a fragmentação dos habitats, causando a redução da biodiversidade e o empobrecimento do solo, né? Então, o solo, como vocês podem observar aqui, né? Esse aqui é um solo empobrecido. É um solo que não tem mais nutriente, né? Um solo impróprio para a produção de qualquer atividade, né? Aqui. E a desertificação e a erosão do solo. Como vocês podem observar aqui, isso aqui são uma erosão, né? São a erosão do solo. E aqui a desertificação, né? Então a região também ficou desértica, né? Com a prática associada à agricultura. Agora nós vamos falar de outra atividade que causa impacto ambiental, que é a pecuária, né? A pecuária também é responsável por causar impactos, né, agressivos aqui no meio ambiente. Uma visão geral dos impactos causados aqui pela prática da pecuária, que é o desmatamento de florestas para a abertura de áreas de pastagens, né? Então, para se praticar a pecuária, né, hoje em dia muita gente faz, né, aqui o desmatamento, né, para criar pastos. Em torno de 55%, né, do desmatamento das florestas são responsáveis pela emissões, né, de CO2, né, inclusive devido a queimadas, né, em torno dessas áreas que eles queimam para facilitar o desmatamento. Então, 55% das emissões brasileiras de CO2, né, devido aqui às queimadas. Em 30 anos, uma área equivalente à França já foi desmatada na região amazônica para dar lugar a áreas de pastagem, né, para dar lugar aqui à criação do gado. A pecuária também é responsável pela emissão de metano, que causa o efeito estufa, né, com a criação do gado. Um boi, gente, libera cerca de 140 quilos de metano por ano, através do seu pum, né? Então, o pum que sai do gado
né, do boi aqui, ele libera cerca de 140 quilos de gás metano, né, que causa aqui o efeito estufa. Então, gente, a criação de gado, a pecuária, né, ela contribui para o aumento do efeito estufa, que inclusive nós já estudamos nas aulas anteriores, né, sobre os impactos causados pelas mudanças climáticas, né, e o efeito estufa, né, que nós já estudamos anteriormente. Ainda nós temos como visão geral dos impactos causados pela pecuária a compactação do solo devido ao pisoteio do gado. Então, na medida que o gado vai pisoteando o solo, ele vai compactando, né, prejudicando assim ainda mais o solo, né, ficando impossibilitado de praticar qualquer plantação naquela região. Depois nós temos então com isso o empobrecimento do solo. O solo então vai perdendo todos os seus nutrientes, né? O solo vai ficando seco, né, e pobre aqui de nutrientes. E aí, gente, vai favorecendo a erosão e a formação de vossorocas, né? Aqui que é as erosões, né? As vossorocas são erosões causadas aqui, né, pela compactação e empobrecimento do solo. Nós temos ainda a contaminação de lagos, rios e lençol freático devido ao transporte de substâncias dos dejetos animais para estes locais, né? E sem contar aqui que vocês estão vendo as queimadas e o desmatamento. E já é possível, gente, você criar a pecuária sem você causar tantos danos ao meio ambiente. Então, gente, a natureza, né, está pedindo socorro, né, por causa aí de todos esses impactos causados pela ação humana. Aqui nós temos então uma charge, né, dizendo: você já comeu a Amazônia hoje? Que seria então o boi, né? Cada pedaço, né, do boi aqui faz parte de um pedaço, né, aqui do estado brasileiro. Agora nós vamos falar sobre a poluição atmosférica, que é outro elemento que causa impactos ambientais. Os principais gases poluentes. Então aqui nós temos um gráfico mostrando então quais são os principais tipos de gases que são emitidos na atmosfera constantemente, que causa a poluição do ar. O de amarelo, gente, 66% é o monóxido de carbono, né, que sai aqui das fábricas. Depois 15,6% o hidrocarbonetos, 14,4% óxido de nitrogênio, 2,5% material particulado e 1,5% óxido de enxofre. Todos esses gases aqui, gente, são gases poluentes, né, e que vai para a atmosfera e causa sérios danos, né, ao meio ambiente e à vida humana. As principais atividades humanas que poluem a atmosfera, né? Quais são as principais atividades desenvolvidas pelo ser humano que é responsável pela poluição, né, do meio ambiente, né, pela poluição da atmosfera? A queima de combustíveis fósseis, né, através dos carros e das fábricas, a queima do lixo de forma, né, sem controle, a queimada de florestas, os incêndios, inclusive nesse período de agosto a outubro, é a época que mais sofremos com as queimadas, né, por causa da inconsequência, né, e da ignorância do ser humano. As indústrias de fornos e incineradoras, as hidrelétricas e a pecuária. Os principais gases poluentes: monóxido de carbono, que é o CO. O monóxido de carbono, que é o CO, ele é um gás incolor, ele é inodoro, ele é extremamente tóxico, liga-se irreversivelmente com a hemoglobina, podendo com isso causar morte por asfixia, liberado na queima incompleta de compostos orgânicos, né? Então, a fumaça,
né, esse gás poluente que é o monóxido de carbono, ele pode causar asfixia, né, entrando aí, né, nos pulmões, né, e levando à morte, né, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Depois nós temos o dióxido de enxofre, que é o SO2. O dióxido de enxofre, gente, é um gás produzido em processos industriais e de veículos automotores, utilizado na produção de ácido sulfúrico, pode causar bronquite, asmas, enfisemas pulmonar. Por isso que nesse período nós temos aí, né, doenças pulmonares, né, muito graves, doenças respiratórias muito graves. O dióxido de enxofre reage com o vapor d'água formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o H2SO4, que precipita originando-se da chuva ácida. Então, nesse período que nós estamos vivendo de seca, as primeiras chuvas que vierem serão chuvas extremamente chuvas ácidas. Por quê? Porque a atmosfera está cheia de gases poluentes. Então, ela, né, irá retribuir aí de forma, né, através de chuva ácida. Depois nós temos o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, liberado principalmente pela atividade industrial, provoca bronquite, asmas e enfisema pulmonar. Reage com o vapor d'água e origina o ácido nítrico, que é o HNO3, o que contribui para a formação também de chuvas ácidas. Quais são as principais causas de uma chuva ácida? A diminuição do pH em ambientes aquáticos, né, impossibilitando aí a vida dos peixes e das plantas com a diminuição do pH, inibe o crescimento de fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar, a diminuição da biodiversidade, lesões na superfície foliar em plantas, interferência no transporte de seiva pelas raízes, destruição de bactérias e fungos simbiontes e prejuízos à saúde humana, como a questão das doenças. E também temos as inversões térmicas. As camadas de ar mais baixas são normalmente mais quentes, pois observam calor irradiado pela superfície terrestre. O ar quente pode ser menos denso, sobe levando consigo os poluentes, como vocês podem observar na figura ao lado. Ao subir, o ar torna-se frio e denso e acaba descendo novamente, criando uma corrente de convecção, né? E aí dispersando os poluentes, como vocês podem observar, né, na figura ao lado. Nos meses de inverno, o solo torna-se mais frio, o que resfria a camada de ar imediatamente acima, causando a inversão térmica. As consequências da inversão térmica: o acúmulo de poluentes aqui, né, no ar das cidades, as doenças respiratórias como bronquite, asmas, enfisemas pulmonar e irritação nas mucosas. E outro impacto ambiental é a poluição hídrica, né, a poluição dos rios e lagos. Aqui, né, causa-se a eutrofização. A eutrofização, que é a poluição dos rios e lagos, né, nós temos um nível de nitrogênio, potássio e fósforo na água, o crescimento populacional de algas que produz oxigênio na fotossíntese, a proliferação de bactérias aeróbicas, produção de gases, né, mal cheirosos, proliferação de bactérias anaeróbicas, morte de vários animais aquáticos, no caso aqui os peixes, e a redução da concentração de oxigênio na água. Tudo isso pode causar, né, aqui com a eutrofização, né, com a morte dos lagos. Aqui vocês podem observar a Lagoa da Pampulha, em Minas Gerais, e o Rio Tietê, que são rios mortos, né, causados aqui pela poluição hídrica. Maré vermelha.
Ocorre devido ao acúmulo de algas unicelulares, algas dinoflagelados. Muitas vezes o acúmulo dessas algas se deve ao processo de eutrofização. Em excesso, as algas produzem componentes químicos tóxicos na água, causando a morte de milhares de peixes. Aqui vocês podem observar à esquerda a maré vermelha e à direita vocês podem observar a morte de vários peixes por causa, né, aí dessa maré vermelha. E o outro impacto ambiental é a perda da biodiversidade, né? A mudança no meio ambiente vai fazendo com que a biodiversidade, né, vai desaparecendo. O que é o conceito? O que é biodiversidade? A biodiversidade engloba a variedade de genes, espécies e ecossistemas que constitui a vida no planeta. A biodiversidade é responsável pelo equilíbrio ecológico. Com a perda da biodiversidade, com a perda das espécies do ecossistema, vai se perdendo aqui o equilíbrio da vida no nosso planeta. Fatores causadores da redução da biodiversidade. A introdução de espécies exóticas. Exemplo, o mexilhão dourado, o caramujo africano e a abelha africana. A introdução dessas espécies exóticas, elas fazem aqui, né, com que haja redução da biodiversidade. Porque você está introduzindo, né, espécies exóticas aqui que não faz parte desse ambiente, fazendo com que, né, esses ambientes são levados à morte. O mexilhão dourado, que é uma espécie exótica, invasora, né? O mexilhão geralmente dizem que eles grudam nos navios, né? E eles são transportados, né, para outros lugares, né, que não são lugar, né, de origem, fazendo com que aconteça então, a perda da biodiversidade. E aí vai acontecendo então a fragmentação dos habitats, a diminuição cada vez mais dos habitats. A caça, a pesca predatória, o tráfico de animais, né, tudo isso causa, né, a redução, né, da biodiversidade. Aqui vocês estão vendo, né, animais que foram presos, né, sendo traficados para outros países. Aqui, né, vocês podem observar, né, que o homem traficando, né, uma espécie de animal exótico aqui dentro da cueca, né. Então, é uma triste realidade vocês verem, né, essas cenas, né, da caça, da pesca e do tráfico de animais aqui, e que rende, gente, milhares e milhares de drogas, milhares e milhares aqui de dinheiro através do tráfico de animais, né, movimentam aí milhões e milhões, né, através do tráfico de animais. E aí a gente vai chegando ao fim, né, fazendo aí uma análise dessa triste realidade, né, que é o impacto ambiental causado pela ação humana. Né? O homem, ele é o destruidor da sua própria casa. Casa essa que é a Terra, que é a Gaia, né, que é o nosso planeta, nossa moradia em comum. E nós estamos destruindo nossa moradia, nosso bem comum, por causa de uma ignorância, por causa de um conhecimento. É possível você praticar aí uma agricultura, né, ecológica? Sim, é possível você praticar, né, uma agricultura, é possível você viver, né, em consonância com o meio ambiente sem destruir, né, aí o meio ambiente. É possível você criar uma moradia, é possível você utilizar dos recursos da natureza sem você destruí-la, né, sem ser necessário aí, né, a ação desenfreada do homem, né, como vocês podem ver, né, aí milhares e milhares de espécies de animais são traficados todos os dias, né, e é uma triste realidade, e é um crime hediondo, né, assim como o tráfico, principalmente de animais, né, correndo o risco de extinção, correndo o risco de desaparecer, né? Então essa é uma triste realidade que nós temos aí do impacto ambiental causando aí a perda da biodiversidade.
Então, trago para vocês aqui algumas informações importantes, né? E de uma análise da atualidade que nós estamos vivendo, né? As ações do impacto ambiental, que é esse calor exagerado que nós estamos vivendo nos últimos dias. Né? Tudo isso são os danos causados pela ação humana. Então, gente, eu termino aqui, né, esta aula, deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.